Ora viva, boa noite. A edição de quinta-feira do seu jornal principal sextanual. Confira os destaques. Governo recebe nota positiva da bancada da Frelimo no Parlamento, mas a oposição contesta. Manuel Chang é alvo de disputa na África do Sul e o governo moçambicano diz que acompanha a situação através dos jornais. Municípios de Chimoio, uma das cidades mais limpas do país, reclamam de lixo na urbe. O governo recebeu hoje nota positiva da bancada parlamentar da Frelimo. Entretanto, a oposição o contesta a prestação do executivo nas informações apresentadas na Casa Magna. Foram 2 dias de debate na Assembleia da República, com a participação do governo, encabeçado pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que no fim da sessão garantiu a prestação de apoio às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Vivemos um momento em que o terrorismo está a criar dor e luto no seio da população moçambicana e a ameaçar a nossa soberania nacional. As ações terroristas põem ainda em causa as nossas conquistas, minam o processo de desenvolvimento do nosso país e, consequentemente, dificultam a melhoria das condições da vida do nosso povo. Reiteramos que continuaremos a providenciar assistência humanitária à população afetada pelas ações terroristas, com vista a minorar o drama que estão a viver. Os pronunciamentos do primeiro-ministro mereceram a atenção do partido Frelimo, que, para além de encorajar o governo, apresentou outras preocupações do povo moçambicano. Sabemos que muito foi feito por parte do governo, mas ainda há muito para ser feito para que o nosso povo desfrute da qualidade de vida. Os raptos continuam a tirar o sono do nosso povo. A outra preocupação é o transporte. Apesar de Maputo ter beneficiado de reforço de vários autocarros, há necessidade de se continuar a apostar nesta área. A urbanização e a expansão é um sinal de crescimento, mas há um apelo das mamães do nosso círculo eleitoral, que perdem as suas machambas para o crescimento da cidade, para que elas tenham acesso ao apoio, para que possam se habilitar, para que possam fazer outras atividades, pois algumas delas são viúvas e precisam de nosso apoio. Sabemos que todos estes pontos têm merecido a atenção do governo de Moçambique. Parabéns, governo de Moçambique. Bem-haja, presidente Filipe Jacinto Nyusi. Enquanto isso, a bancada parlamentar da Renamo saiu insatisfeita da sessão, alegando não ter havido esclarecimento das perguntas sobre indústria extrativa e contratação de mercenários. A resposta a esta pergunta vai permitir que os representantes do povo saibam se os mercenários que atuam no país são conhecidos pelos órgãos de soberania dos seus países ou não. E se esse será o melhor caminho que devemos seguir ou devemos assumir uma cooperação clara com países que têm experiência no combate ao terrorismo no mundo. Recusar responder é assumir que usam mercenários para poderem tirar qualquer proveito para o vosso bolso. Ainda sobre os mercenários, a bancada parlamentar do MDM acusa o governo de não ter fornecido informações sobre os custos da contratação das forças externas para combater o terrorismo. Eu penso que o governo devia esclarecer a esta casa o custo, portanto, da contratação de mercenários. Não se pode recusar esta informação tão importante e também não podemos aqui fazer o papel de pedra de bloqueio de tudo que vem da oposição. Eu penso que esta informação é essencial, em nome da transparência, em nome da boa gestão da coisa pública. Importa realçar que o governo não respondeu a esta questão, alegando que a resposta pode comprometer as estratégias de combate ao terrorismo.
A Renamo e o MDM dizem que o governo não foi a fundo nas questões colocadas e outras nem sequer foram respondidas. Tal é o caso, neste caso, da pergunta sobre os mercenários. Entretanto, a Frelimo diz que o governo respondeu com excelência todas as questões. Nós questionamos ao governo o que é que está a ser feito para o reassentamento definitivo das 720 mil pessoas deslocadas de Cabo Delgado. O que fomos informados, o governo tem cerca de 23 mil talhões. Acha mesmo que um cidadão que perdeu tudo pode se reerguer com um terreno? Quer dizer, isto é falta de sentimento. A pobreza continua a ser o problema real e muitas crianças nascem com baixo peso. A desnutrição crónica é uma realidade. Portanto, estamos perante um governo falhado. Esperávamos com alguma sinceridade que a Assembleia da República hoje, governantes, viessem com alguma humildade para dar resposta real, dignas de menção, dignas de realce. Mas não foi desta vez. Estamos já a habituar de que há tudo uma utopia no meio da governação. O governo tem se desdobrado no sentido de prover cada vez mais melhores vias de acesso para garantir a mobilidade de pessoas e bens, mas cerca de 715 famílias têm vindo a receber esta assistência humanitária. Então eu acho que é absurdo virmos aqui levantar questões que têm a ver com as forças de defesa e segurança, questões de guerra, são questões mesmo estratégicas. Para aquele que tem um sentimento, devia perceber que o país tem segurança suficiente e que nós que nos preocupa é a questão de assistência humanitária aos deslocados. O Ministro dos Recursos Minerais e Energia afirmou hoje ser necessário o restabelecimento da segurança em Cabo Delgado, de modo a que haja o retorno das atividades dos projetos de gás. Max Tonella diz ser urgente este desafio. Devido às questões de segurança causadas pelo terrorismo que se registra em alguns distritos de Cabo Delgado, estamos numa situação de suspensão do projeto e neste momento consideramos um projeto estruturante para a nossa economia, mas mais importante do que os projetos é a salvaguarda das condições de segurança e da vida das pessoas. E é neste âmbito que o Governo tem estado a trabalhar. As Forças de Defesa e Segurança estão a trabalhar para a reposição da ordem, mas estamos ocupados para assegurar a assistência humanitária, bem como garantir as condições para que as populações que são vítimas destes atos bárbaros de terrorismo possam ter as suas vidas retomadas nos locais onde estão a ser reassentados. Manuel Chang está a ser alvo de disputa no seio do governo sul-africano. Um grupo quer que o antigo ministro seja extraditado para Moçambique, o outro grupo, neste caso, quer que o Chang vá aos Estados Unidos. Entretanto, o governo de Moçambique diz não saber nada sobre o assunto. Detido na África do Sul em dezembro de 2018, Manuel Chang parece um homem esquecido. Passam sensivelmente 3 anos por detrás das grades, mas nos últimos tempos pouco se fala do antigo ministro das Finanças, que há muito aguarda pela extradição. Em falar de extradição, informações dão conta que Manuel Chang está a ser alvo de disputa entre altos membros do Congresso Nacional Africano, ANC, o partido no governo da África do Sul. De acordo com informações que têm sido partilhadas pela imprensa internacional, altos membros do governo estão divididos em relação ao destino de Chang, sendo que um grupo é a favor da ida de Chang aos Estados Unidos da América e o outro quer que Chang venha a Moçambique. O Ministério da Justiça tem alguma informação? Diz-se que já há uma disputa entre a Arena... Ainda não. Estive aqui o dia todo, por acaso vi na manchete, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Eu tenho muita pena de hoje não poder responder. Ainda com a Ministra da Justiça, que esteve no Parlamento esta quinta-feira, a TV Sucesso falou sobre as alegadas ameaças de morte ao Bispo de Pemba. O governo terá tido alguma informação sobre ameaças ao Bispo de Pemba? Diz-se que sofreu ameaças do próprio governo. Como Justiça, terá recebido alguma comunicação a respeito? Eu não recebi oficialmente, não tenho qualquer comunicação a respeito. O que eu vi, aliás, foi nas redes sociais e não propriamente nos jornais, então
Como governo, não tenho qualquer informação sobre essas ameaças e nunca me foi encaminhada qualquer, portanto, mesmo que fosse uma informação a dizer que estava a receber, portanto, pressão ou ameaças do governo. Helena Kida falava em exclusivo à TV Sucesso, momentos após a sessão de informações do governo ao Parlamento, esta quinta-feira. Seguimos com outras notícias. O antigo secretário executivo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, Tomás Salomão, defende que o combate ao terrorismo em Cabo Delgado depende do envolvimento de todos e não de ajuda de tropas do estrangeiro. Esta posição foi apresentada pelo membro da Comissão Política e ex-secretário executivo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, Tomás Salomão, numa conferência de imprensa realizada na cidade de Tete, no âmbito de assistência política nesta parcela do país. Na ocasião, o antigo secretário executivo da SADC defendeu a necessidade de envolvimento de todas as forças vivas no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado e não cingir-se apenas em ajudas de tropas estrangeiras. Como não escolhemos e temos que nos defender, a própria população na província de Cabo Delgado, as forças de defesa e segurança lá estacionadas, dizemos, olha, vamos lutar, vamos batalhar para vencermos este inimigo. E vamos fazer, como moçambicanos que somos. Já passamos por inúmeras e várias dificuldades. Esta é mais uma que nos está a ser imposta. E vamos enfrentá-la. No outro desenvolvimento, Salomão encorajou em continuar a ajudar a população afetada pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. Lá onde os nossos amigos quiserem nos apoiar, hão de nos apoiar, mas a primeira responsabilidade é nossa. E apoiarmos os nossos irmãos deslocados e refugiados em Cabo Delgado a reerguerem as suas vidas. Contudo, Tomás Salomão enalteceu os esforços empenhados pelas forças de defesa e segurança e o governo local com vista a reconstruir as zonas afetadas. E reiterar aquilo que é o carinho, respeito, estima pela bravura que as nossas forças de defesa e segurança estão a demonstrar neste processo. As estruturas locais, o governo provincial, a Secretaria de Estado apresentaram-nos um programa em que estão a reconstruir, estão a projetar 80 aglomerados humanos para acomodar os cerca de 750 mil deslocados e refugiados na província de Cabo Delgado. Importa realçar que a situação de terrorismo em Cabo Delgado, que iniciou em outubro de 2017, está a provocar uma crise humanitária com quase 750 mil deslocados e mais de 2.050 mortes. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias, da cidade de Tete, para a TV Sucesso. A província de Maputo registrou de 2020 até o presente ano 105 casos de conflitos devido à falta de autorização do uso e aproveitamento da terra. Briga entre cidadãos, às vezes pessoas da mesma família, por uma propriedade que não se vende, ou seja, conflito de terra, um dilema que tem se vivido em vários cantos do país. O governador da província de Maputo, Júlio Parruque, fez saber que entre 2020 e 2021, a província de Maputo registrou mais de 100 conflitos de terra. A província de Maputo registrou de 2020 até o primeiro trimestre do ano em curso já 105 conflitos de terra. Só o distrito de Maracuene foi palco de 14 conflitos no ano passado. Então são conflitos registrados, pelo menos, porque acreditamos e temos a certeza de que há muito mais conflitos que pairam pela província adentro, que serão ainda objeto de registro da nossa parte. A maior parte destes conflitos está relacionada com o incumprimento dos prazos de exploração e autorizações múltiplas até do Duarte. E para evitar este tipo de situação,
4.500 cidadãos beneficiaram de talhões e respectivos doados no bairro Ndij, no distrito de Marraquene, e na ocasião, Júlio Parruque exortou os beneficiários à preservação e uso racional da terra. Devemos nos empenhar para a sua conservação e preservação, através de uma utilização racional e sustentável dos recursos naturais a ela associada. Já os beneficiários mostraram-se satisfeitos com a entrega dos doados e os respectivos terrenos, uma vez que já não tem como se envolver em conflito de terra. André Xerinza. O que significa esta oferta de terreno de doado? Para mim isto significa muita alegria. É muita alegria porque já tenho o uso e aproveitamento de terra. Já não tenho conflito com ninguém. Significa que tenho que usar de boa maneira, né, esta terra, que não vou ter conflito com ninguém. André Xerinza, o que significa a entrega de terreno e doados para ti? Foi um ganho para mim, porque já é de saber como usar o terreno, como vou ficar, eu tenho ideia como vou plantar a minha casa. Esse significa para a minha vida, para me andar bem, para as construir aqui no bairro Ndij. Eu gostei dessa terra, muito bem. Muito obrigado. O governador da província de Maputo falava à margem do Dia Mundial da Terra, que se assinala hoje, 22 de abril. Já na província de Manica, o governo vai devolver os mais de 60 hectares de terras que tinham sido expropriadas dos camponeses. E os camponeses dizem-se felizes com a boa nova. Devido à potencialidade agrícola que a província de Manica apresenta, vários empresários investem no setor, mas para o acesso à terra nem sempre seguem as vias legais e muito menos obedecem os limites. Esta situação tem gerado vários conflitos de terra na província de Manica e no âmbito da campanha nacional de fiscalização de terra, o governo constatou que 64 mil hectares haviam sido adquiridos de forma ilegal e, como medida, estes hectares serão devolvidos aos camponeses. E vai servir para outros investidores e para os próprios camponeses ao nível de cada zona que isso vai acontecer. É um processo que já está a acontecer, já começamos a redimensionar e a extinguir algumas áreas. Rafael Manjate, diretor provincial do Desenvolvimento Territorial e Ambiente em Manica, falava na cerimônia de entrega de título de uso e aproveitamento de terra doate aos agricultores no distrito de Vanduzi, uma cerimônia dirigida pela governadora Francisca Tomás no âmbito do Dia Mundial da Terra, onde apelou ao bom uso do título e conservação da terra. O desmatamento das florestas, poluição das águas e do ar, degradação dos solos, bem como a destruição da biodiversidade. Os beneficiários, na sua mensagem, agradeceram ao governo e prometeram trabalhar para a melhoria das condições de vida. Perspectiva. Pretendemos aumentar as áreas de produção e a produtividade na próxima campanha agrária. Ao nível da província de Manica, 200 mil camponeses poderão beneficiar de doates. Comboio dos CFM, transportando consigo carga perigosa, atropelou na manhã desta quinta-feira um menor de 10 anos de idade na cidade da Beira. O pior só não aconteceu porque uma transeunte foi a tempo de retirá-lo da linha férrea. Comboio imobilizado, gente aglomerada e uma plateia é um cenário raro de ver nas proximidades da ponte da Mobeira, na cidade da Beira. O fato deve-se ao atropelamento de um menor por comboio no princípio da tarde desta quinta-feira. Ele não estava nem se mexer, não afastou nem o que nem nada. De repente vimos que a criança foi arrastada da linha férrea para aqui deste lado aqui. É isso que aconteceu. Mas isso já passou uma hora de tempo. Sim. E esse comboio estava em alta velocidade? Não estava em alta velocidade. Só que quando ele estava bem perto daqui, buzinou na tendência de que a criança pudesse sair. Mas a criança, infelizmente, estava ali com um braço na linha férrea. O maquinista viu a criança tinha que buzinar antes de chegar mesmo totalmente ao sítio onde foi atacado a própria criança.
reduzir, só que não havia permissão devido à velocidade que trazia. A vítima de 10 anos de idade encontrava-se sentada na linha e não era a única criança, sendo que outras percorriam a via férrea. O curioso é que o menino, mesmo o comboio apitando, não se preocupou em abandonar o local. Ele é um deficiente, não fala, só anda, só. A mente dele está um pouco atrasado mesmo. Não tem noção. Dizer que isso aqui é perigo, isso não é perigo, ele não tem noção. Só não sei como ele também despistou o irmão, saiu também, seu irmão a perceber e veio aqui. Mas muitas das vezes ele tem estado a brincar nesta zona? Não, tu mais estar em casa, brinca também com os amigos, assim, em casa. Na sua ideia, alguma coisa ele precisaria e por isso deve ter saído de casa? Nada, não precisava, ia precisar o quê? Se ele já acabou de matar bichar, não sei. Eu também não estou sabendo também. O pior não aconteceu porque esta senhora que na ocasião por aí passava salvou-lhe a vida. Quando eu vi aquela criança chorar, eu tinha que pegar aquela criança e puxei para o lado esquerdo para que a criança pudesse se salvar. Onde que encontrou a criança? A criança estava sentada na linha feira. Ele sofreu com esses ferros de comboio. Solidária esta cidadã foi, tal como jornalistas anônimos que solicitaram ambulância à Direção Distrital da Saúde da Beira, depois dos primeiros socorros do CFM terem falhado. Depreciação do dólar aumenta a capacidade de importação e do poder de compra, segundo a Associação dos Pequenos Importadores de Moçambique. Uma valorização do metical que pode significar o alívio da população, visto que irá aumentar a capacidade de compra de produtos de primeira necessidade, tal como refere o presidente da Associação dos Pequenos Importadores de Moçambique, Sudicar Novella. Com a apreciação do metical, significa que já tenho capacidade de comprar 1.200 sacos, 1.500 sacos, daquele valor que eu movimentava anteriormente. Então, aí é uma vantagem. Chegado no mercado, o cidadão comum, o consumidor nesse caso, já tem poder também de compra. Compra aquelas quantidades que antes não comprava. E o próprio fluxo, hoje, por causa disso, tem tendência de aumentar. A queda ligeira do preço de tomate é apontado como reflexo desse otimismo de Sudicar Novella. O tomate chegou a custar 1.500 a caixa de 20 quilos. Hoje, semana passada, estava já a 1.200, entre 1.200 e 1.100. Esta semana, quero acreditar que pode não chegar a 1.000. Então, está a descer, justamente por causa desta apreciação do mercado. Todos os produtos, mas maior enfoque, os mais importados. Estamos a falar dos produtos da primeira necessidade, que é o tomate, cebola, batata, repolho, ovos, enfim. Entretanto, a fonte acredita que haja outros fatores que estão a contribuir também para a depreciação do dólar face à moeda nacional. Numa altura desta, é de facto um pouco incompreensível como que a nossa moeda aprecia-se. Porque quando estava mesmo a desvalorizar, víamos como o fator disso, portanto, esta situação que nós temos de terrorismo, dos ataques que aconteciam no centro. Por essa razão, não temos lá muita certeza, porque não conhecemos as causas que estão por detrás desta apreciação. De realçar que agentes econômicos temem que a falta de previsibilidade e variação cambial inconstante possa sufocar as empresas. Produtores de arroz no regadio de Choque mostram-se preocupados com a falta
de mercado. Entretanto, o Governo, através do projeto Sustenta, assegura que irá comprar o arroz produzido naquele regadio. Temos uma produção esperada de cerca de 15.218 toneladas, quase 15.200 toneladas. Dessa produção, como quem produz não pode morrer de fome, há cerca de 1.100 toneladas que estão destinadas ao consumo familiar. Temos também cerca de 3.000 toneladas que são de produção de semente certificada, mais que o dobro daquilo que foi produzido na campanha anterior. Então, em termos de arroz de grão seco para processamento nas fábricas, estamos a falar de cerca de 11.100 toneladas de arroz. O arroz que nós temos, até estamos a agradecer o governo. Eu estou a agradecer tantos membros, até dançam quando ver alguém do Sustenta vir para aqui, porque nunca vimos a produção que nós temos este ano. Mas tivemos apoio do ICEP, que nos apoiou em tratores, e conseguimos lavrar os 71 hectares, para ver se em junho devolvemos o dinheiro, caso conseguirmos o mercado. Porque outra parte, até agora, como está a ver, esse arroz já está uma semana aqui, por falta de armazém e falta de comer, de um sítio, né? Porque quando começou a chover, os primeiros sacos apanharam chuva. Sempre ouvir, mas a nossa preocupação neste momento é onde vender o arroz. Pedimos de novo o apoio de Sustenta para nos ajudar onde colocar nosso arroz. Esta é a nossa preocupação. Agravamento de 180 meticais por disciplina revolta estudantes da Faculdade de Letras e Ciências Sociais que dizem-se injustiçados com a medida. Um verdadeiro assalto que, segundo os estudantes da Universidade Eduardo Mondlane, está a fazer com que aquela instituição de ensino superior perca o estatuto de instituição pública. Para ver eu que tenho mais de um ano, vou pagar 1.550, de 420 a 1.550. É doloroso isso. Onde vai apanhar esse dinheiro? É um verdadeiro assalto. Hoje, por exemplo, eu vou passar para casa, vou dizer ao meu pai, ele não vai acreditar. Então estão a privatizar a universidade que digam que estamos a privatizar. Para mim é uma tempestade colombiana, assim. Porque isso só está decorando mais carregado, isso está decorando na Faculdade de Letras e Ciências Sociais. Já estamos a privatizar a UEM, não estamos a ter em conta aquilo que foram sempre os ideais da universidade. Estamos a ser roubados e isso tem que ser resolvido de forma imediata. Um reajuste que aconteceu sem nenhum aviso prévio e que poderá baralhar as já difíceis matemáticas financeiras para sobreviver num contexto atípico, onde a vida está cada vez mais difícil devido às medidas restritivas, sublinham os estudantes. Parece que é uma decisão que não foi, digamos, bastante estudada. Atualiza uma coisa de um dia para o outro, sem o nosso consentimento, não há informação nenhuma, os nossos bolsos estão furados. Estamos sim perante um roubo, é uma situação muito indignante e revoltante para nós como estudantes. Nós estávamos a pagar uma taxa de 420 por cadeira e agora vamos ter que pagar 600 meticais. E isto é um acréscimo muito elevado para aquilo que são as nossas expectativas, tendo em conta que estamos numa faculdade pública e nós nos inscrevemos tendo em conta isso. Precisamos de uma ajuda e precisamos mesmo que as pessoas tenham em consideração isso. E temem que a medida possa comprometer a continuidade de alguns estudantes na universidade. Como não estávamos habituados com esse valor, vai ficar complicado para mim e para outras pessoas. Nós já estamos bem sufocados e com essa decisão da nossa faculdade piorou ainda a situação. Assim nós somos obrigados outros vão reduzir as cadeiras para conseguir, digamos, ter aquele valor para poder continuar a estudar. Corremos risco de também não poder continuar a estudar face a esse acréscimo que desgasta-nos bastante. Fazer com que todos aqueles que têm sonho de poderem estudar possam continuar a estudar.
Deslocamos-nos à Faculdade de Letras e Ciências Sociais para entender os contornos do agravamento da taxa de inscrição por disciplina. Mas este encontrava-se reunido. Imagens de Joyce Xunguane, Coutinho Macanãs, TV Sucesso. Mais de 200 idosos do bairro Xingodze, na cidade de Tete, clamam pelo subsídio social básico há mais de 8 meses. São 200 idosos beneficiários do subsídio social básico no bairro Xingodze, na cidade de Tete, não recebem um subsídio há mais de 8 meses. Para alguns idosos ouvidos pela TV Sucesso, afirmam que o subsídio governamental é a única forma de terem a comida na mesa. Sem ajuda mensal, muitos já não têm como se alimentar. Não recebe dinheiro. No ano passado ficou 4 meses. Nesse ano tem 4 meses, 9 meses. Agora velho está a comer o quê? Tudo costuma comprar com dinheiro. Estou a sofrer. Nos últimos dias, sobrevivo de farelo. Até por vezes as pessoas me confundem como se fosse porco, mas não tenho outra alternativa. Este subsídio ajudava bastante em minha casa. Desde o ano passado até agora, estamos a receber. Temos 8 meses sem receber. Arrasca sempre. Como eu estou sozinho assim, não tem nada de comer nem nada. Nós dependíamos desse dinheiro. Desde o ano passado até agora, temos 8 meses sem receber. Os mesmos lamentam a falsa promessa do Instituto Nacional de Ação Social em Tete face ao pagamento do subsídio básico. Da maneira que eu estou, não costumo ver nem nada. A maneira de eu beber, não tem nada. Eu não consigo nem capinar, nem conseguir andar, que talvez pode chegar na cidade, pedir esmola, não consegue. Já sofrer, filho, nem tem mãe e pai, faleceu. Já sofrer, verdade. Não tem dinheiro, a filha faleceu, chofer da Gregor. Os idosos pedem a intervenção no mais rápido possível de quem do direito para travar o sufoco. Queria que o Boma nos ajudasse o dinheiro. A situação está mal, sim. E passamos mal mesmo, desde o ano passado até agora. A pedir de dinheiro, comprar coisa, milho, para comer, tudo. Costuma comprar com dinheiro. Carvão, costuma comprar. Tudo. Já o permanente do INAS e o adjunto-chefe da unidade do aeroporto reconhecem a situação como a seguir relatam. Eles têm 7 meses completos, não é? Este que é o 8º mês, esse abril. A respeito dessa situação é sobre que a direção nacional ainda não compõe condições, não é, para a liquidação desses meses. Mas dentro de breve estão para dar esse subsídio. Sempre tenho acompanhado nas reuniões, quando a gente convocamos reuniões e eles sempre falam assim mesmo que temos meses sem termos aquela nossa remuneração. De facto, eu pude acompanhar aquilo, só que não tenho como. Só que eles é que estão mesmo próximo deste assunto, eles é que deviam sempre estar em foco com as autoridades competentes. Refira-se que a TV Sucesso contactou o Instituto Nacional de Ação Social para o esclarecimento do assunto, mesmo assim resultou em fracasso. As imagens de Dalton Candara, Augusto Dias, da cidade Tete, para a TV Sucesso. O governo vai investir 23 milhões de dólares norte-americanos resultantes da parceria com a Operation Water Moçambique para a reabilitação de 8 sistemas de abastecimento de água às populações rurais das províncias de Gaza, Sofala, Zambésia e Niassa. A iniciativa da parceria com a Operation Water Moçambique Limitada
em forma de parceria público-privada para a concepção, construção, reabilitação, pós-operação e devolução, é uma resposta do setor privado às necessidades do setor e oportunidades de negócio criadas pelo nosso governo através do quadro regulatório vigente, onde vai aplicar os seus recursos de investimento e tecnológicos e de gestão para obter ganhos expectados pelos seus acionistas. We decided to start in Mozambique, in large part because the government has been working with the private sector to provide water to its citizens for numerous years, and has made it clear that citizens need to pay for the water they consume to sustain the projects. Para si que só agora ligou-se a nós, bem-vindo, está a acompanhar o Jornal Principal. Moçambique registrou mais 86 casos positivos da Covid-19, 8 internamentos e 52 recuperações nas últimas 24 horas. Em comunicado de imprensa, o Ministério da Saúde refere que, nas últimas 24 horas, 1.379 pacientes foram testados por suspeitas, resultando em 86, sendo 85 de nacionalidade moçambicana e 1 estrangeiro. O Ministério da Saúde também anunciou o registro de 3 novos internamentos e 5 altas hospitalares nas últimas 24 horas, bem como a recuperação de 19 pacientes. As autoridades sanitárias informaram também que houve registro de mais 8 internamentos por Covid-19 e 4 altas hospitalares. Aliás, mais 52 pessoas livraram-se da doença. O Ministério da Saúde anunciou com satisfação que não houve registro de óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. Refira-se que neste momento 8.988 cidadãos observam a quarentena domiciliária. O Ministério da Saúde atualizou o plano de vacinação contra a Covid-19, permitindo que pessoas com 18 anos ou mais possam receber a vacina, contrariamente ao que tinha sido traçado para esta fase, que apenas idosos dos 60 anos adiante é que deviam ser imunizados. O Ministério da Saúde atualizou o plano de vacinação contra a Covid-19, permitindo que pessoas com 18 anos ou mais possam ser vacinadas, contrariamente ao que tinha sido traçado para esta fase, que apenas idosos dos 60 adiante é que deviam ser imunizadas. Assim, a partir de amanhã, em todo o território nacional, o processo de vacinação passa a decorrer nas seguintes circunstâncias. Número 1. Todos os doentes com diabetes mellitus que tenham idade igual ou superior a 18 anos de idade podem vacinar contra a Covid-19. O grupo-alvo dos doentes em terapia imunossupressora passa a incluir doentes com cancro, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, lúpus eritematoso sistêmico, entre outros. Isto é, as pessoas que sofram por essas enfermidades devem dirigir-se aos postos de vacinação, igualmente apresentando um documento de identificação do doente. Outra boa nova sobre a vacinação é que já não há datas específicas para a imunização dos grupos elegíveis. O Ministério da Saúde reconheceu a necessidade de alargar os grupos-alvo, assim como não condicionar a administração da vacina a uma data específica de acordo com o grupo-alvo. O anúncio na atualização do plano de vacinação foi feito esta quinta-feira em Maputo. Munícipes em Chimoio estão revoltados com o Conselho Autárquico local que não está a remover os resíduos sólidos nos bairros. Sabem, eu prometi que a cidade de Chimoio, enquanto não fosse considerada uma das mais limpas de Moçambique, não cortaria a minha barba. Acabei por cortar porque realmente já é uma das mais limpas. Sim, já lá vão 2 anos e meio em que João Ferreira dirige os destinos dos munícipes de Chimoio, onde prometeu melhorar as condições na urbe. Mas a classificação 0
Em nota atribuída pelo Vicente, que reside no bairro 3 de Fevereiro, a fonte está indignada com a aparente inoperância do município de Chimoio, que não remove o lixo no seu bairro. Há mais que 20 anos, nunca vi um município a levar o lixo daqui. O meu próprio lixo, eu tenho alguém que eu pago. Deixo o lixo no quintal, chamo alguém, pago 10 ou 20 e leva para o outro lado. Hermelinda Antônio reside no bairro 5, assa maçaroca no local próximo a este lixo e conta que este ano nunca viu as máquinas do município a remover o lixo. Ainda não apareceu. Como é que está a ser o vosso dia a dia aqui? Para comer, tem o lixo, tem o cheiro. E cheiro, estamos a sofrer. Pior nós que não temos muro, estamos de mal. Carlos de Souza reside no bairro 5 e disse que viu a maquinaria e os funcionários só em 2016. De lá para cá, só ouve dizer que está numa área em que deve pagar pela taxa de lixo e que não é removido. Não. Aqui na zona do bairro 5 mesmo não. Nunca viram Conselho Municipal? Não, daqui no bairro 5 não, nunca apareceram. Uma vez foi em 2016. Tentaram lá no mercado de Mahure, meteram um caminhão, só que por causa da terra. Fizemos vários contactos para ter os pronunciamentos do Conselho Autárquico de Chimoio, mas redundaram em fracasso. As imagens são de Ivanildo Domingos e Nelson Benjamin para a TV Sucesso. Enquanto isso, munícipes de Dondo, na província de Sofala, exigem que a Idilidade pavimente as estradas da urbe para facilitar a transitabilidade de pessoas e bens em todas as épocas do ano naquela autarquia. É neste estado que se encontram algumas vias de acesso aos diversos bairros da autarquia de Dondo, na província de Sofala. A situação deixa agastados os munícipes desta autarquia, que na época chuvosa não conseguem por aqui circular. As estradas estão mal mesmo, está muito cavado, cheio de matopes. Quando chove, não dá para andar. Se for com uma moto assim, pode ver escorregar cair. Já aconteceu alguma vez? Da minha parte já aconteceu. Ainda com a situação que tivemos das chuvas, há muitas carreteiras que foram abertas, não é? Carros pequenos como esses nossos é um desafio, um grande desafio. E olhar para o nível também de exigência padronizado pelo Estado. Nós temos que renovar a inspeção em algum momento de 6 em 6 meses, mas também é preciso olharem para as condições das vias, que acabam praticamente não nos suportando. Isso está notável. E quando as estradas não estão bem aplanadas, quando as estradas não estão bem pavimentadas, o carro estraga, né? Temos casos de circulação de muitas motos. As motos também se estragam por causa dos buracos e o mau estado das vias. No Dondo, muitas são as vias que necessitam de intervenção. Olhar para as vias mais críticas, mesmo para quem entra uma farinha, não é? Tem um desafio, não é? Quem praticamente vai do mercado central, quem vai à subestação, é um desafio. Para melhorar a transitabilidade pelas e para as zonas habitacionais, os munícipes exigem que as estradas sejam pavimentadas. Aqui pode-se pôr pavê, para a gente andar seguro, andar à vontade. Mas assim como matope, se pôr matope na via pública, assim, no meio da estrada, não dá para pôr matope. As outras já estão pavimentadas, essa aqui atrás já está pavimentada, mas as outras mesmo no interior. Mas esperamos que daqui a algum tempo isso tudo melhore e que fique realmente bem. É a expectativa de tantos munícipes cansados de percorrer longas distâncias a pé por conta da intransitabilidade das vias de acesso às zonas autárquicas longínquas. Já moradores do bairro Ndiche, no distrito de Marraquém, província de Maputo, queixam-se de degradação de vias de circulação e de quase todos os serviços básicos. Falta de água, degradação da estrada e falta da corrente elétrica. É o choro que é manifestado por quem vive e quem nasceu aqui no bairro Ndiche, em Marraquém. Nós não temos estrada, passamos mal na parte da estrada. E o segundo, temos problema da escola, a escola está longe. Pessoas estão daqui até na estrada, lá na Fotsanda, a procura de ir estudar as crianças.
É um mundo de dificuldade que a gente temos. Ni bairro líder, de Xongile, se dia que se sone. Como se casa tá essa quatinha tão grande no cabarro, aí na tona. Nje extrato, cientuída, mas achei 100% e coloca uma família me move. Kutani leso si tle se lan thako kwamti roizo wa bairro nga fambi kahle. Dani ngokhala imati. Niko kulungiseliwa sitarato. Elese ikhala ka swona. Devido à falta de água, este cidadão conta que chega a dormir sem tomar banho. Mati, aí na mati. Aho tshama hi hlambi hayi kume mati hayi na mati lomu tikweni a xitalato futhi ha xaniseka ni xitalato ndlela ka ku a xitalato ka se hi ta lunghiseliwa nini hi xitalato ha xaniseka kumbuka ha ku ndzi nchumu. No bairro Ndich, dar parto constitui um verdadeiro calcanhar de Aquiles para chegar à maternidade. As parturientes são obrigadas a percorrer longas distâncias. Na parte de água, não temos água suficiente. Já temos problema de água. E não temos hospital. Quando a pessoa quer nascer, sai daqui até na estrada para apanhar o hospital. Já é o problema que a gente temos. Sim. Com imagens de Valdemar Singh, Horácio Muxanga para a TV Sucesso. Obrigada, Horácio Muxanga. Seguimos com outras notícias. A Associação Moçambicana de Autores acusa o governo de nada fazer para salvaguardar a classe artística no país, num contexto de inatividade decorrente da pandemia da Covid-19. É um grito antigo e que, com a eclosão da pandemia da Covid-19, veio deixar a classe de artistas nacionais para o segundo plano. A Associação Moçambicana de Autores fala de uma violação impune por causa da lacuna existente na lei. Nós estamos muito mal, os nossos artistas estão sem nada para comer, estão sem espetáculos, sem nada para fazer por causa da pandemia. Uma das coisas que nós sentimos-nos injustiçados é que os utilizadores das obras em Moçambique, a maior parte deles não pagam os direitos de autor. Se eles pagassem os direitos de autor, nós estaríamos hoje em dia a usufruir desse valor para que os nossos artistas, portanto, tenham o sustento. Teríamos também, se calhar, um fundo social para apoiar os autores. José Manuel sublinha que o governo nunca sai em defesa dos autores, mesmo existindo alguma injustiça protagonizada pelas instituições renomadas que consomem suas obras. Quando é a hora da defesa, de nos defendermos de alguma coisa que nos defenda, nós estamos protegidos. Nós temos, por exemplo, a questão da nossa lei dos direitos de autor e direitos conexos, que é uma coisa muito importante que pode nos ajudar Vamos mesmo a começar por esta situação que nós vivemos da Covid e temos aqui muitos casos gritantes de instituições muito bem conhecidas, muito bem cotadas, que não pagam os direitos do autor. Então esta situação é uma situação muito difícil para nós e que nos dói cada dia. Lacunas legais estas que acabam limitando a ação do órgão inspetivo para fazer cumprir a lei. Dizem que já está na Assembleia da República a revisão da lei, mas nós gostaríamos que o mais rápido possível fosse aprovada, porque aprovada vamos ter também a aprovação do regulamento e vamos começar a atuar. Aí a INAI e as outras instituições de inspeção vão poder atuar naqueles que prevaricam, porque a nossa lei vigente não tem regulamento. Há 19 anos ou 20 anos que temos esta lei, ainda não tem regulamento. Então a INAI, nós quando vamos falar com as instituições respectivas, dizem que não podem atuar porque esta lei não tem regulamento. Eles não têm onde pegar para poder punir as pessoas que não estão a pagar os direitos. Importa sublinhar que a realização de espetáculos e outros eventos artísticos foi interdito visando travar a propagação da doença. Seguimos com o melhor da informação. Na atualidade desportiva, saiba que o secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes, diz que é preciso investir nos jogadores de futebol de praia para que o CAN em Senegal decorra sem sobressaltos.
Depois de garantir a qualificação ao CAN 2021 de futebol de praia, a seleção nacional foi desafiada a trazer bons resultados. A vossa prestação foi espetacular, deram uma demonstração de que mesmo com a pandemia, quem manda no nosso campo primeiro somos nós, mas que acima de tudo vocês estavam prontos para o desafio. E as expectativas cresceram em torno da vossa prestação, em torno da vossa atuação. Estamos todos ávidos de vos ver no CAN. Porque Moçambique tem uma costa enorme, 2.600 quilómetros de costa. Somos um país de praia, essencialmente. Abneiro Saka, treinador da seleção nacional, diz que bons resultados estão à vista. Temos em mente toda a responsabilidade que nós temos, que é carregar milhões e milhões de moçambicanos. O faremos com todo gosto. Queremos ser os primeiros a vencer o primeiro jogo, que nunca aconteceu no passado nas nossas seleções. E a história não vai parar por aqui. Vamos continuar a escrever o livro em letras maiores. Acreditamos nos miúdos, a razão pela qual estamos com eles, e bons resultados virão. E vamos continuar a trabalhar arduamente, com todo o respeito e humildade que temos com os adversários, mas queremos fazer a história para levantar a bandeira da melhor forma possível. A Seleção Nacional de Futebol de Praia vai passar por um estágio de 12 dias em Portugal. Após a fase, vai para Marrocos, onde também fará o mesmo, e só depois vai para Senegal, onde vai decorrer o CAN. Uns combatem com armas, mas esses jovens combatem com os pés. E acreditamos que irão fazer um bom resultado em Senegal. Estamos à espera do sorteio, acho que dentro de 2 a 3 dias teremos o sorteio, mas a nossa perspectiva é que eles já estamos a trabalhar no terreno para que eles tenham um estágio em Portugal. Uns 12 dias estarão em Portugal. A premiação à Seleção Nacional de Futebol de Praia ocorreu em uma conferência de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira e surge no ato de reconhecimento do empenho e consequente qualificação da equipa. O país não registrou nenhum óbito por coronavírus nas últimas 24 horas. Assim despeço-me de si, caro telespectador, com promessas de cá voltar. Amanhã, à mesma hora. Bom descanso.